É importante a gente pensar que entre esses dois pontos existe uma conexão que não é só uma conexão correlacional, que talvez a gente possa falar de uma conexão causal. Então seriam os traumas infantis participando da etiologia de doenças mentais. Isso vai se dar através do nível neurobiológico, como a gente viu, né? Os traumas infantis eles vão ser responsáveis pela disfunção do eixo HPA, por exemplo, e de estruturas límbicas como a amígdala e hipocampo, e isso vai fazer com que a gente tenha uma reação emocional diferente em relação às situações que a vida nos apresenta. E é reagir emocionalmente de uma maneira disfuncional que é o que caracteriza de fato eu ter ou não ter um transtorno psicológico. Então, a ligação entre esses dois pontos seria a gente pensar que os traumas infantis eles estão associados ao desenvolvimento dessas patologias. Por exemplo, se a gente pensar no abuso sexual, existe uma grande correlação de histórias de abuso sexual com pacientes borderline, por exemplo. Em relação ao abuso físico, existem muitos casos de pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, que têm histórias de abuso físico na infância. Talvez isso venha mostrar que cada situação traumática específica vai estar relacionada ao desenvolvimento de um transtorno também específico. Então, talvez uma negligência emocional vai fazer com que a criança crie crenças, desenvolva crenças de que ela não é gostada, de que ela não é querida pelas pessoas, de que os adultos não cuidam dela, de que ela não merece cuidados. E talvez isso faça com que aquelas crenças disfuncionais do paciente deprimido vão se desenvolvendo e se tornando mais fortes. Esse tipo de abuso desenvolve esse tipo de estratégia de adaptação a esse abuso. E é essa estratégia de adaptação que é o transtorno mental. Quando a gente fala de um abuso físico, talvez seja uma hiperativação das reações físicas que a criança tem em relação àquele abuso, que vão fazer com que ela tenha uma vulnerabilidade biológica maior ao estresse e a situações de ansiedade. Por isso ela desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de personalidade borderline está relacionado a essa situação de inconstância, de instabilidade, tentar pensar que esses vínculos que eram para ser vínculos seguros com os cuidadores se tornam vínculos instáveis, uma vez que esses cuidadores são os abusadores. Então não são todo tipo de situação infantil que vai gerar qualquer tipo de doença mental na vida adulta, não. Elas têm uma correlação mais específica do que a gente imaginava alguns anos atrás. Se a gente pudesse fazer um paralelo, a gente poderia pensar assim que raramente uma criança que sofreu abuso físico vai desenvolver depressão. Da mesma maneira que uma criança que sofreu uma negligência emocional vai desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Uma coisa interessante da gente pensar em relação a esses modelos que tentam correlacionar o estresse precoce com o desenvolvimento de transtornos mentais na idade adulta, é a gente tentar pensar que isso não é importante só para a gente conhecer a etiologia das doenças, mas a gente pensar na forma de tratamento, porque alguns estudos demonstram que os pacientes que sofreram abuso, por exemplo, pacientes deprimidos que sofreram algum tipo de abuso, eles têm uma resposta diferente, tanto medicamentosa quanto psicoterapêutica, em relação a outros pacientes também deprimidos, mas que não tiveram história de abuso. Então eles têm que ter um tratamento também diferenciado, uma vez que é o tratamento tradicional, eles não vão responder como paciente que não sofreu abuso nenhum. Agora tentar pensar assim, se a gente for traçar um paralelo no modelo neurobiológico, o que isso tem a ver? A gente tem aqui um ambiente influenciando o sistema nervoso central e isso faz com que a gente tenha um comportamento emocional também diferenciado. Mas o que faz o que exatamente dentro dessa marcação neurobiológica está trazendo um funcionamento diferente em termos emocionais? E o que o estresse precoce tem a ver com isso? O que o trauma infantil tem a ver com isso? A gente sabe que as estruturas neurais elas não se desenvolvem todas ao mesmo tempo. Por exemplo, as estruturas relacionadas a funções superiores, como funções executivas ou funções de raciocínio abstrato, elas vão se desenvolver até a metade da adolescência e início da idade adulta. De uma maneira bem diferente, aquelas áreas mais ligadas a funções sensoriais, por exemplo, como a visão, se desenvolvem muito antes disso.
né, bem no iniciozinho da infância mesmo, até em momentos pré-natais, essas áreas já estão se desenvolvendo. Então a gente precisa entender que as estruturas do cérebro elas têm um momento de maturação diferenciado, e assim também é com as estruturas relacionadas à afetividade, né? O hipocampo ele está mais relacionado a uma memória explícita, é uma memória mais consciente, e a amígdala está mais relacionada à memória implícita. A amígdala é um botão de disparo emocional, ela é uma estrutura que vai dar colorido emocional às situações, às lembranças que a gente tem. Então ela vai ajudar, ela vai trabalhar junto com o hipocampo para poder estabelecer as memórias que a gente vai guardar dos acontecimentos. Só que quando o estresse é muito precoce ou quando o trauma infantil acontece em um momento muito no início da vida, o hipocampo ainda não está formado. Então a maioria dessas memórias não fica no nível explícito, não fica no nível consciente. Essas memórias ficam no nível mais implícito. E a gente já consegue ver hoje com estudos de neuroimagem, por exemplo, que a amígdala faz com que a gente responda emocionalmente a uma situação qualquer, a um estímulo qualquer, mesmo que a gente não tenha consciência desse estímulo. Então isso alguns estudos com avaliação de preconceito, por exemplo, mostram que imagens que são projetadas num tempo em que é impossível ter consciência delas, nas pessoas preconceituosas em relação àquelas imagens, essas pessoas tinham uma ativação amigdalar, ou seja, a amígdala estava reagindo e aí desencadeando uma reação emocional, mesmo quando a pessoa não tinha consciência daquilo que ela estava vendo. E parece que esse mesmo funcionamento automático funciona para os traumas também. Situações que inicialmente seriam neutras são associadas, né, são condicionadas à situação traumática, fazendo com que a pessoa responda a estímulos do ambiente que estiveram relacionados àquela situação traumática, mesmo sem ter consciência. Porque quem está comandando essa ativação toda é a amígdala, que é uma estrutura relacionada a processos implícitos e não a processos explícitos.